Olá, graça e paz, bom dia. Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo. Você está no canal da ADEX, da Igreja Assembleia de Deus, Campo de Ceilândia Sul, pastoreado pelo pastor Luiz Carlos Nunes. Nós estamos começando a nossa EBD, amém? Deus abençoe você que está nos assistindo, Deus abençoe a sua família. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, amém? Que você possa aí acionar o sininho para que você receba as notificações dos nossos cultos, tá bom? Nós temos cultos terça-feira e quinta-feira, que não é transmitido mais pelo online, mas nós estamos transmitindo a escola dominical e também o culto à noite. O culto logo mais à noite, às 18 horas, estará sendo transmitido, mas também nós temos aqui o nosso culto presencial. Você é convidado para estar conosco e sua família. Amém? Hoje nós estamos aqui com a nossa irmã Márcia, missionária irmã Márcia, que vai ministrar a palavra de Deus, esse ensino da palavra do Senhor, e que você possa ser abençoado nessa manhã. Vamos começar com a palavra de oração para que o Senhor venha nos abençoar, nos orientar e que essa palavra ela possa entrar nos nossos corações e produzir o devido efeito. Pai amado, nós te louvamos, te engrandecemos por este momento, Senhor. Eu te agradeço pela vida da irmã Márcia que está aqui comigo, ó Pai amado, que o Senhor venha, ó Pai querido, nessa hora usar a tua serva, Senhor, para o louvor da tua glória, para que ela, ó Pai amado, fale da tua palavra e que a tua palavra entre nos nossos corações, que a tua palavra entre, ó Pai, na nossa mente, que ela produza o devido efeito, ó Pai amado, que o Senhor venha nos confortar, que o Senhor venha nos exortar, que o Senhor venha nos ensinar, ó Pai amado, nesta hora, em nome de Jesus. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração neste momento, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos estar louvando ao nome do Senhor e logo em seguida nós já estaremos com a palavra, com o ensino. Nosso Deus é exaltado, nosso Deus é poderoso, para sempre glorificado. Amém?
que nessa manhã você possa ir juntamente com a sua família agora ouvir a palavra do Senhor. Acompanhe conosco, né? Nós estaremos estudando uma palavra maravilhosa. Pegue sua Bíblia e esteja conosco, tá bom? Aprendendo mais da palavra de Deus. Irmã Márcia. Amém. É com muita alegria que eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. É motivo, né, de alegria mesmo, a gente estarmos aqui falando, aprendendo mais e mais da palavra do Senhor. Nós estamos estudando esse trimestre sobre Elias e Eliseu, né, a vida sobre o ministério desses dois homens de Deus, né, sobre o chamado e o ministério desses dois homens de Deus. E a lição de hoje é a lição número 6. O título da lição é A Armadura Apropriada. E a leitura bíblica em classe se encontra em 1 Reis, do 22, 1 Reis, capítulo 22, do 35 ao 38. Mas eu quero ler a partir do 34. 1 Reis, capítulo 22, o verso 34 até o 38. Eu vou estar lendo aqui, você que está em casa, que já pegou sua Bíblia, você que é amante da palavra, vamos estudar junto, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então, um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se reída naquele dia. Quanto ao rei, segurando-no de pé no carro, defronte dos círios, mais à tarde morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. Ao pôr do sol, fez-se ouvir um pregão pelo exército que dizia: cada um para a sua cidade, cada um para a sua terra. Morto o rei, levaram-no a Samaria, onde o sepultaram. Quando levaram o carro junto ao sul de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei, segundo a palavra que o Senhor tinha dito. As prostitutas banharam-se nestas águas. Amém? Nós tivemos aí as lições anteriores, nós tivemos uma palavra introdutória, eu acho que bem esclarecedora, a qual vai dar assim, para a gente dar uma avançada, sem a gente voltar, né, às lições anteriores. Mas eu quero falar aqui um pouquinho dos reinos divididos, porque não tem como a gente iniciar logo de cara, porque eu creio que vai ter muitos que não viu a lição passada ou não viu as outras. E eu quero aqui deixar um conselho para você que ainda não viu as outras lições, irmãos. Vão lá, assistam, porque é bênção para o nosso crescimento espiritual. Então nós vemos quando Salomão morre, o povo fica disperso. O seu filho Roboão, que assumiu em seu lugar, ele começou a apertar ali mesmo o cerco, apertar os impostos, e o povo, eles não aguentaram, né? E começaram a murmurar, a questionar, e aí nós vimos aí que houve a necessidade, né, dessa divisão, porque uns queriam, outros não, né? Então o reino ficou dividido, sendo o reino do norte e o reino do sul. O filho de Salomão, então, começou a reinar no reino do sul, também chamado Judá. E Jeroboão reinou, então, no reino do norte. E nós vamos ver que o reino do norte, irmãos, eles não tiveram nenhum rei que andou na presença do Senhor. Todos os reis, né, desagradavam ao Senhor. O reino do sul era, outra hora tinha um rei que fazia o que era reto aos olhos do Senhor, mas também teve rei também que não andou nos caminhos do Senhor. E a lição de hoje, ela vai falar de um rei chamado Acabe. Nós vamos ver que o reino do norte, todos os reis
desagradou o Senhor. Mas a gente vê que havia, assim, uma certa que uma competição, cada um querendo ser pior do que o outro. E a palavra do Senhor vai dizer que Acabe, ele fez mais, pior, para desagradar o Senhor, mais do que os outros reis antes dele. Então, Acabe foi o pior rei que existiu em Israel. Como se não bastasse ele já ser um rei ímpio, um rei que desagradou o Senhor, ele casou com Jezabel, uma rainha cruel, muito má. Aí nós vamos entrar aqui na lição, a lição vai falar, né, da morte de Acabe. Acabe, então, desagradou o Senhor, e nós vamos ver como o Senhor, ele é tão misericordioso, que se nós formos analisar, nós vamos ver que o Senhor dava sempre oportunidade, o Senhor deu oportunidades para Acabe voltar-se, ou reconhecer, né, Deus como Senhor daquela nação. Mas Acabe recusou-se. Então, houve assim aquela profecia, né, do final do reino de Acabe, e Acabe sempre ali, ele debochava, vamos dizer assim, como um deboche, né? Ele não reconhecia, não aceitava. E Acabe, então, faz uma aliança com o rei de Judá, com Josafá. Acabe viu que o cerco tinha cercado mesmo, que ele não tinha mais como sair dessa. Então, ele faz uma aliança com Josafá. E ele, então, juntamente com Josafá, ele vai enfrentar os seus inimigos, que no caso, naquela época, era a Síria, naquele momento. E ali, como ele era um homem de guerra, um homem que tinha estratégia, né, ele falou assim, olha, conversou com Josafá, nós vamos junto, mas eu vou disfarçado. Você vai com as suas vestes normais, com a sua veste de rei, e eu vou disfarçar de soldado. E ele então colocou um disfarce de um soldado comum, de uma pessoa normal. Colocou ali as suas roupas de soldado. Só que aí a lição vai nos contar aqui que Acabe, ele falhou nas suas vestes. Por quê? A ordem da Síria era matar somente Acabe. Nenhum outro era para ferir, não era para guerrear com nenhum outro. O alvo deles era somente o rei de Israel, Acabe. Então, Acabe, então, estava confiante, porque ele tinha ali feito esse disfarce e ficou confiante que ninguém iria encontrá-lo, que ninguém iria reconhecê-lo. E a Síria, então, veio para o ataque. Josafá, como estava ali com suas vestes normais, né? A Síria, então, atacou Josafá. Só que Josafá ele foi muito esperto, ele gritou. Ele gritou, então a Síria logo viu que era o alvo errado. Então, o que eles fazem? Né? Vai a procurar Acabe. Só que um soldado da Síria, a palavra do Senhor vai dizer que por acaso ele lança ali uma flecha. E essa flecha acerta o rei de Israel. Essa flecha então acerta Acabe, bem numa brecha que ele tinha deixado. Porque Acabe, ele não se importou com a sua vestimenta. Ele não se preocupou, né, com a sua roupa. Ele achou que era só colocar e pronto, mas ele deixou uma brecha. E essa brecha, né, por acaso, né, foi o que ocasionou a morte dele. Aí nós vamos ver como nós temos que nos preocupar em não deixar brecha. É isso que a lição vai trazer para nós hoje. O tópico 1 vai dizer brechas na vida espiritual. E o 1.1, fechando as brechas. Então, cada um é responsável por fechar as suas brechas. E Acabe ali, como ele não se importou, né, o inimigo veio e acertou ele, né, bem no ponto, né, onde ele nem imaginava. E lá em 1
1 Pedro 5,8, a palavra vai dizer que Satanás, ele anda o quê? Ao nosso derredor, bramando como leão, querendo tragar o crente. Então, se o inimigo, se ele encontrar uma brecha, né, ele poderá destruir uma vida, pois foi para isso que ele veio. Porque o inimigo de nossas almas, ele veio o quê? Para matar, roubar, né, e destruir. Como ele vem bramando como leão, nós vamos ver, se nós formos ver, os leões, eles atacam o quê? Animais doentes, animais pequenos, animais jovens ou dispersos. Os leões, eles vão escolher vítimas que estão sozinhas ou distraídas, ficando assim vulneráveis aos ataques de Satanás. Quando nós nos sentimos só, quando nós estamos sozinhos, nós estamos mais vulneráveis ainda ao ataque de Satanás. Então é a hora de nós, né, percebermos essa vulnerabilidade, né, e estarmos, né, atentos e fechar as brechas, para que o inimigo não venha, né, achar algum local para que ele possa entrar em nossas vidas e fazer ali algo destruidor, né? E às vezes nós abrimos as brechas quando nós fazemos planos que não procedem de Deus. E nós vamos ver isso em toda a Bíblia, pessoas que deixaram brechas abertas porque fizeram planos, né, sem a direção de Deus ou sem consultar a Deus, outras vezes sem a aprovação de Deus. Quando nós vamos fazer algo sem a aprovação de Deus, nós também podemos estar aí abrindo brecha, que foi o caso, né, de Sansão também. Sem a aprovação de Deus, ele fez ali uma aliança, né, com Dalila. E outra brecha que nós fazemos também é quando nós descemos ao Egito. E descer ao Egito é descer ao mundo e buscar algo no mundo, algum refúgio no mundo. Ou seja, é nivelar a vida para baixo, ou ao invés de nivelar para cima. E nós vemos muitos, né, deixando essa brecha, voltando para o mundo. Muitas vezes não está aí atento às coisas de Deus, lembrando das coisas passadas, lembrando, mas era tão bom quando era de certa forma, ou, né, lembrando talvez das festinhas, e isso acaba deixando uma brecha. E nós temos que tomar muito cuidado com essas brechas, que nós acabamos no decorrer da vida deixando por uma pequena coisa. Eu estava aqui lembrando, estudando essa lição, e lembrando que quando houve essa divisão dos reinos, Jeroboão, ele ficou com muito medo. Quando o povo fosse a Jerusalém para adorar, o povo voltasse atrás, né, e recorresse a Roboão como rei. E o que ele fez então? Para que o povo não fosse até Jerusalém, ele construiu bezerros, né, e colocou próximo ao povo, nas cidades próximas, para que o povo não tivesse que peregrinar, né, até Jerusalém. Aí ele construiu e falou assim para o povo assim: olha, aqui está os seus deuses. Esses são os deuses que te tirou do Egito. Então, a eles vocês vão adorar. Não precisa vocês ir para Jerusalém. E o povo ficou acomodado. O povo ficou acomodado. E ali foram brechas construídas, a qual distanciou o povo de Deus. Porque o povo não queria mais ir até Jerusalém, porque era tão fácil, né? Era tão fácil estar lá, ter os deuses para eles adorarem tão próximo. Então não havia mais necessidades para eles irem a Jerusalém. Então eles iriam o quê? Adorar os deuses que foi proposto. Eles não se preocupou em ver se era certo ou não, se aquilo era certo ou não, né? Eles adoraram o Deus a qual Jeroboão colocou ali para eles, e isso a Bíblia vai dizer que desagradou muito
Márcia. A senhora estava falando sobre da vulnerabilidade, né? Que o leão ele espera uma vítima sozinha, né? E muitas das vezes, quando nós estamos sozinhos, quando nós não estamos juntos no corpo de Cristo, nós ficamos muito vulneráveis, né? Daí a importância de os apóstolos, Paulo, né, Pedro, principalmente Paulo, ele falar sobre a questão da unidade da igreja, de como a igreja ela deve estar junta, né, de como nós precisamos de um do outro, porque quando nós estamos juntos, um tem uma palavra de consolo, outro tem uma palavra de exortação, outro tem uma palavra de ensino, né, e nós vamos nos fortalecendo mutuamente. Infelizmente, o que aconteceu conosco, né, infelizmente nos distanciou, né? Daí nós temos uns 4 meses com esse problema que nós estamos tendo, né? E infelizmente nós vimos muitos crentes caindo, né? Fracos na fé, né? Então nós precisamos estar juntos. Nós já estamos com nossos cultos online e é bom que nós cristãos venhamos para a casa do Senhor para quê? Para nós estarmos juntos em unidade, porque quando nós estamos juntos, né, se nós temos uma fraqueza, se nós temos algum pecado, o irmão vem, consola, conforta, conversa, né? Aí a importância de nós estarmos juntos e não abrir brechas para Satanás, né? Uma das coisas que nós temos que ter também são os meios de graça que Deus nos dá, né? Deus nos dá, os meios de graça são a palavra de Deus, a meditação na palavra de Deus, a oração, o jejum, né, de você estar jejuando, de você estar orando. A Bíblia diz algo bem interessante, irmã Márcia, orar sem cessar, né? Essa questão de orar sem cessar, porque a nossa vida espiritual, ela o nosso combate, né, dia a dia, ele não tem descanso, porque Satanás ele não descansa, né? Daí se a gente dormir um pouquinho, ele vem e entra e faz um estrago terrível. Verdade, irmão Lamarck. O tópico 1.2 vai dizer a mensagem do Deus de Israel. Então Acabe morre. Aí assume seu filho Acasias. Acasias, quando assume ali o reinado, nós vemos que a nação de Israel já está totalmente dispersa, né? Então, Acasias estava no seu palácio um certo dia. E a palavra de Deus vai dizer que ele estava na sacada. E estava lá tranquilo. Eu penso assim, eu imagino que de repente ele estava assim olhando a paisagem ou vendo como estava, né, os acontecimentos por ali. Distraiu, encostou na sacada ali, caiu. Aí ele ficou doente. Ele ficou muito doente, ficou acamado. E ele então chama ali os seus soldados e manda que os seus soldados fossem até Ecrom, né, consultar o deus Baal-Zebub. Que esse Baal-Zebub, ele não é o mesmo Baal, né, o deus ali que eles adoravam, ele era um outro deus ali, que era mais especialista ali em profecias. E ele queria saber se ele iria escapar dessa, se ele iria sobreviver, né? E engraçado que quando o caos se instala assim, as pessoas buscam alternativas, né, para sair dos seus anseios. E nós vemos que isso não foi diferente, né, na vida do rei Acasias, porque ele viu o caos ali, ele viu que ele, né, iria morrer porque ele estava muito mal, e ele foi buscar alternativas fora, né? E mesmo assim, mesmo ele estando nesse estado, né, ele não se lembrou de Deus. Então ele manda ali os seus soldados para que vá até Ecrom, que era uma outra cidade ali, consultar ali o Deus que era Baal-Zebub. E os seus soldados vão. Só que no caminho ele encontra um homem, que era Elias. Aí esses soldados encontram Elias e o anjo do Senhor já havia falado com Elias, avisado, e o Senhor
manda Elias dizer assim, olha. Aí Elias chega e fala assim, olha, assim diz o Senhor, por acaso não há rei em Israel para que vocês vão até Ecrom consultar Baal Zebub? Aí os soldados, Elias, então, manda os soldados voltarem e falar com o rei Acasias que ele iria morrer. Por essa atitude dele, que ele não iria sobreviver. E os soldados, então, não vão. Eles voltam e dão o recado ali para o rei. E o rei pergunta assim, como era esse homem? Como era esse homem? Aí eles foram explicar as vestes, né? Nós vemos que Elias não tinha uma veste assim muito... E quando eles falaram assim, já sei quem é, Elias. E mandou então ali os seus soldados, né, ir buscar Elias. Aí a Bíblia vai dizer que ele mandou um soldado ali com 50, um dos seus ali com 50 soldados ali buscar Elias. E eles vão ao encontro de Elias, só que Elias estava no monte. Elias era um homem de Deus, um homem de oração. E aonde ele ia se encontrar? No monte, claro que orando ali, buscando ao Senhor. E quando Elias vê eles ali, eles falam com Elias, falam assim, homem de Deus, o rei mandou buscar. Ou em outras versões, desce. Só que Elias fala, se eu sou homem de Deus, desce fogo do céu agora e consome você e os seus 50. E assim aconteceu. E o rei ficou sabendo, mandou mais outro ali com mais 50. E novamente, né, eles chegaram, falaram com Elias, desce depressa, que o rei mandou buscar. E Elias, olha, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu agora e consome vocês. Novamente consumiu ali aqueles 50. E o rei mandou outro. Ele não desanimou não. A intenção dele era buscar Elias. Talvez ele queria Elias ali para poder mudar essa sentença, para que Elias orasse, não sei, porque a Bíblia não fala, não deixa certo, mas ele queria que seus homens ali levassem Elias. E novamente ele manda outro ali com mais 50. Só que esse outro, ele vai de outra maneira. Ele vai se humilhando. Ele chega na presença de Elias ali, né, se humilha, né, e pede misericórdia. Fala, não faça comigo e nem com esses 50 o que fizeram com os outros. Né, que Elias tivesse ali compaixão, tivesse misericórdia. E o Senhor falou com ele ali, para que ele fosse com ele até o rei. E Elias foi. Aí o que nos chama a atenção aqui, o que eu quero falar é da humildade. Né? Como a humildade, porque a palavra do Senhor vai dizer que a palavra branda, né, ela desvia o furor. Aquele homem ali, aquele soldado, ele chegou diferente. Os outros já com autoridade. Desce daí depressa. Vim te buscar, vamos e pronto, acabou. E esse outro não, porque esse outro já reconhecia que Elias servia um Deus que tudo pode. Que Elias não servia Baal, não. Elias servia o Deus de Israel. Era o Deus Todo-Poderoso. Então ele já pensou, eu vou morrer também, não tem jeito para mim. E ele se humilhou na presença de Elias ali. E o Senhor mandou que Elias ali tivesse misericórdia dele. Vamos então para o próximo tópico. Fogo do céu, a gente já falamos da humildade. Agora nós vamos para o 2.3, os milagres de Elias. Né? E voltando lá para o rei Acasias, só para eu finalizar, fechar, como foi falado ali, determinado, né? O Senhor já havia falado, usado o profeta Elias ali, como ele falou, aconteceu. Acasias morreu. Teve um reinado muito curto, né? Se eu não me engano, ele reinou ali apenas 2 anos. Né? Mas como ele foi um rei, né, que andou fora dos caminhos do Senhor, o Senhor desaprovou ali aquele reinado. E também ele tinha ali muito ainda a influência de sua mãe, que ainda era viva, né? Jezabel ainda era viva. Então, assim, ele fez tudo o que desagradava ao Senhor, adorando e pondo o povo ali para adorar os seus ídolos. E nós vamos falar agora sobre os milagres de Elias. Está no tópico 2.3. Gigal foi o lugar
da vitória de Elias. Foi o local onde foi arrebatado aos céus e, ao mesmo tempo, foi onde Eliseu recebeu a porção dobrada do seu mestre. Observa que o arrebatamento de Elias se dá no momento em que Eliseu pega a capa, que era a promessa da porção dobrada. Quando do momento em que parte Elias com Eliseu para Gilgai. Observa no texto que Elias dizia: fica-te, Eliseu. E Eliseu sempre insistia: certo como vive o Senhor e viva a tua alma, eu não te deixarei. Então, nós vemos aqui Eliseu a perseverança. Elias foi para Gilgal, aí falou para Eliseu: ficai aqui, olha só, ficai aqui que eu vou até Betel. Mas Eliseu, não, eu não ficarei, eu irei com você. Aí chegando em Betel, Elias fala com Eliseu: ficai aqui em Betel que eu vou até Jericó. Mas Eliseu novamente: eu não ficarei, eu irei com você. E quando chega em Jericó, novamente Elias fala: fica aqui em Jericó que eu vou até o Jordão. Mas Eliseu se recusa. Eliseu, ele persevera. Então nós vamos ver que para nós alcançarmos algo da parte do Senhor, é necessária a perseverança. É necessário nós estarmos firmes, convictos daquilo que nós queremos. Eliseu, ele estava o quê? Ele estava convicto que ele ia receber algo da parte de Deus. Ele sabia, Eliseu, ele já sabia que ele seria o sucessor de Elias. Porque quando teve ali o primeiro encontro, quando Elias encontra Eliseu, o que Elias faz? Elias pega a sua capa, né, e lança em Eliseu. Então, falando ali, né, que ele seria ali o seu sucessor. A Bíblia diz: batei, batei E abrir-se-vos-á. É a insistência, né? Perseverar. Ainda que seja difícil. Eliseu poderia ter falado assim: não, eu não vou andar tantos quilômetros assim à toa, né? O que eu vou fazer acompanhando Elias? Tinha alguma necessidade? Não, mas ele estava em busca de algo. Era algo da parte do Senhor. Então ele determinou: eu não te deixarei, eu irei com você. E a palavra de Deus nesta manhã, para mim, para você, para os nossos corações: persevera. Tem algo que você está em busca, tem algo que você está atrás, meu irmão, não desista, não desista, ainda que esteja difícil. Missionária Márcia, mas está tão distante, já se passaram anos e anos e eu aqui. Meu irmão, fica firme, porque a hora que você menos pensar, a vitória chega. Eliseu, ele não sabia qual era o momento que Elias seria arrebatado, mas ele estava ali, até porque havia o que ali? Uma promessa para Eliseu, né? Quando Elias fala, quando eles chegam ali, Elias fala assim com ele assim: olha, pede o que quiseres que eu te faça, Aí o que Eliseu pediu? Porção dobrada. Olha só, foi algo duro ali, que Elias foi muito ousado, né, em oferecer isso, né? E como teve uma pergunta ousada, a resposta também tinha que ser ousada. E Eliseu pede o quê? Porção dobrada. Aí Elias fala assim: olha, coisa dura me pediste, mas se me vires, olha só, se me vires, quando eu for arrebatado, ele alcançaria ali o que ele tinha pedido. Então ele tinha que ficar atento. Ele não poderia desgrudar um minuto sequer de Elias. A senhora falando aí sobre perseverança, eu estava vendo aqui, Hebreus 10, 39 diz o seguinte: nós, porém, não somos do que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Então, Eliseu, ele tinha um objetivo ali, né? Ele perseverou para ganhar aquela bênção, né? E trazendo isso para nós, aquela porção dobrada, nós cristãos, nós temos um alvo,
uma bênção maior, que a nossa salvação é estarmos com Cristo. Então, a questão da perseverança, da insistência, de nós não retrocedermos, né? Não retrocedermos da nossa caminhada, da nossa jornada, ainda que a caminhada esteja dura, né? Esteja muitos espinhos na nossa caminhada, nós infelizmente nos machucamos muito, né? Nós temos tribulações, nós temos tentações, e às vezes acontecem coisas conosco que nos deixam marcas, né? Nós perdemos às vezes um familiar, um filho, um pai, uma mãe, ou algo que seja, né? Perseguição, mas a palavra de Deus diz que Deus nos deu um espírito para nós não retrocedermos. Então nós temos que ter perseverança de sabermos, meus amados irmãos, a que alvo nós estamos buscando, o que nós estamos seguindo, para onde nós estamos indo, né? Nós não podemos parar por qualquer coisa, parar por... eu sei que a doença vem, eu sei que a tristeza vem, mas nós não podemos parar por causa dessas coisas. A Bíblia diz, olha, no mundo vocês vão ter aflições, né? Deus não nos prometeu o carro do ano aqui, irmã Márcia. Deus não nos prometeu casa própria aqui, saúde, não. Mas uma coisa que ele prometeu é, olha, vocês vão ter aflições, né? E se ele puder dar o pudim, ele dá, né? Ele dá o pudim pra gente, mas se também não tiver o pudim, amém. O que a gente não pode é parar, porque a gente sabe que a nossa esperança, a nossa certeza, o nosso alvo está em Cristo Jesus, em estarmos eternamente com Ele, e se nós continuarmos, nós teremos a vitória. Glória a Deus. Então Eliseu foi com Elias ali e pararam ali em frente ao Jordão. Nós vamos terminar aqui esse tópico falando aqui dos milagres, né, que Elias fez. E quando pararam ali em frente o Jordão, nesse instante Elias tomou sua capa, dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram e eles passaram em seco. E esse foi o 7º milagre que Elias realizou e o último do seu ministério, né? Não sei se os irmãos lembram, vamos recapitular aqui bem rapidinho aqui os milagres, né? O primeiro milagre de Elias, ele fez cessar a chuva durante 3 anos e meio. Está lá em 1 Reis 17, do 1 ao 8. O segundo milagre foi a multiplicação da farinha e do azeite para a viúva. O terceiro milagre, ressuscitar o filho da viúva, mesmo ela não acreditando, né? E o quarto milagre, descer fogo do céu no Monte Carmelo. O quinto milagre, restaurar as chuvas e fazer chover novamente. O sexto milagre, invocar fogo sobre os 6 homens de Acasias, a qual nós já falamos aqui. E o 7º e o último, esse que nós falamos também, ao qual ele dividiu as águas do Jordão. E então ali, aconteceu ali que Eliseu perseverou, estava firme, viu o momento exato a qual Elias foi assunto ao céu, né? E a capa de Elias caiu e ali Eliseu toma posse ali da sua promessa. Toma posse. Aí eu fiquei pensando assim, mas por que Eliseu pediu porção dobrada? Aí fui analisar e nós vamos entender esse pedido de Eliseu lá em Deuteronômio 21:17, vai nos ajudar a entender esse pedido. Porque ao pedir porção dobrada do espírito de Elias, Eliseu, na verdade, ele estava pedindo para ser um sucessor legítimo. Olha só, porque o filho primogênito, né, quando ele ia assumir ali, que ele ia, na verdade, ele ia ser o chefe da casa, né, sempre era o filho primogênito. E ele recebia o quê? O primogênito, antes de assumir ali para ser o chefe da casa, ele recebia porção dobrada da herança de seu pai. Olha só, e muitas vezes a gente não entendendo, né? Na verdade, Eliseu, ele queria ser o sucessor legítimo. Já que ele ia ser o sucessor, então tinha que ser conforme a lei. Ele tinha que receber
porção dobrada. E ele ia ser sucessor do quê? Era espiritual, não era? Do poder a qual Elias tinha, que Deus dava ali a Elias, ele queria o quê? Porção dobrada. Então nós vamos entender isso também lá em Gênesis 25, 31, quando Jacó ali compra ali de Esaú a sua primogenitura. Porque era algo também que poderia ser vendido. Só que o filho que vendesse a sua primogenitura, além de não ser mais ali o líder, o chefe da casa, ele perdia ali também a sua herança material, né? Ele deixava de receber ali a sua herança material. E Esaú ali, ele não estava se importando, não era somente com dinheiro, mas com a herança espiritual a qual ele iria herdar posteriormente, né? Ele não estava nem aí, né? Ele não estava nem aí com isso. E nós vemos aí que Eliseu, ele deu muita importância a isso, né? Ele deixou tudo ali para seguir Elias, para ser o seu sucessor e ser um homem usado por Deus, né? Assim como ele foi. Elias, então, ali, ele realizou 7 milagres. E Eliseu realizou quantos? 14 milagres, né? O dobro, né, do que Elias havia feito. Então, nós vamos estar passando aqui para o próximo tópico. A capa. Nós vamos falar um pouquinho, né, sobre a capa. Eliseu gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E rasgou as suas vestes em 2 partes, pegando ali a capa de Elias. Aí nós vamos ver aqui que na cultura bíblica, o manto, no caso, ou a capa, ela é símbolo da autoridade profética, demonstrando então transferência de poder e autoridade. Eliseu, então, ele estava credenciado para o ofício profético, porque de nada adianta o ofício se a unção não acompanha, né? Que foi praticamente aí o que nós falamos. Então, o ofício é que determina a unção, mas a unção é que valida o ofício. Olha só, não temos dúvida que Eliseu recebeu a autoridade divina, pois exerceu um ministério marcado por milagres. Aleluias. O primeiro milagre, o último milagre de Elias foi ali o rio, né, abrir o Jordão e ele passar, foi o último e foi também o primeiro de Eliseu, né? Ele recebeu a capa de Elias. E engraçado que a Bíblia vai dizer que Eliseu, primeiramente, antes dele pegar a capa, ele rasga as suas vestes. E nós podemos ver isso de 2 formas. Eu vejo assim que nós podemos ver que Eliseu também se entristeceu por não ter mais Elias ali do lado dele. E também Eliseu estava se despindo dele mesmo, tirando ali, né, as vestes dele, a roupagem dele, e espiritualmente falando, né, para receber ali uma nova roupagem espiritual. Era algo novo na vida dele. Então, primeiramente, antes dele tomar posse da capa de Elias, ele rasga as suas vestes ali, né, numa forma novamente se humilhando, né, para poder então ali começar um novo ministério ali, começar com uma nova unção, a unção dobrada. Imagina aí a unção. A gente fica olhando assim, pensando, meu Deus, eram homens como a gente. A Bíblia vai dizer que Elias era um homem como nós, humano, tinha sentimento, adoecia. Nós vamos ver que Eliseu, ele ficou doente, ele foi um homem comum. Ele adoeceu, ficou doente, morreu, mas Deus, mesmo assim, mesmo na morte de Eliseu, Deus honrou. Deus honrou ele. Porque mesmo ele estando morto, ele deu vida a alguém. Os ossos dele, Deus não curou ele para pensar se ele tinha, né, tanto poder ali
né? Por que Deus não curava ele? Mas mesmo assim, Deus demonstrou que mesmo ele estando morto, né, Deus era com ele. Amém? Vamos finalizar aqui, irmãos. Eu quero aqui ressaltar, só para nós concluirmos aqui, fisicamente, a gente vê tanto que Elias e Eliseu, eles eram diferentes, não só fisicamente, porque Elias, ele era um homem cabeludo, um homem, né, e Eliseu, a Bíblia vai dizer que ele era calvo, né? Ele era calvo, ele era pessoas diferentes, tanto fisicamente, como o jeito deles também. Porque Elias, ele era uma pessoa assim mais rude. Chegava ali e dava ali a ordem, pronto, o que Deus mandava ele fazer, pronto, ele fazia. Ele era um homem que foi levantado por Deus ali para combater ali aquela idolatria, o povo. Então ele confrontava mesmo. E Eliseu não, Eliseu era mais tranquilo. Eliseu era um homem do povo. Nós vamos ver que 18 vezes na Bíblia nós vamos ver Eliseu ali, ele se encontrava com pessoas necessitadas. Esse foi o ministério dele, né? Totalmente diferente, homens de Deus, homem que buscava a Deus, mas Deus usou de uma forma diferente. Homens que tinha um chamado, né? E o que eu quero trazer para você nesta manhã? Porque muitas vezes nós olhamos, eu fico olhando e falo assim, meu Deus, mas eu não vou conseguir, né, talvez, ser líder de um determinado departamento, porque eu não sou como a irmã fulana, né? Mas Deus, né, Ele usa pessoas diferentes. Deus usa a irmã fulana de um jeito, Deus vai me usar de um jeito, Deus vai usar o irmão Lamarck para dar a lição. Aí a gente vai pensar assim, mas o irmão Lamarck dá a lição assim dá uma palavra branda, uma palavra maravilhosa, e eu já tenho uma palavra mais estridente, mas é a forma que Deus usa. E nem por isso Deus vai deixar de usar. Então, da maneira que você Deus vai te usar. Então, Eliseu e Elias, eles foram homens, profetas ali de Deus, né? E a gente vai ver aqui a grande manifestação do poder de Deus na vida dele. Era algo assim, era algo comum para eles, o poder, os milagres a qual eles realizavam, porque eles tinham uma intimidade com Deus. Então, para eles, todos aqueles milagres era algo comum, porque eles tinham intimidade com Deus. Eles tinham intimidade com Deus. E a palavra nesta manhã, para mim e para você, que muitas vezes nós olhamos, muitas vezes nós estamos precisando que Deus entra numa causa, que Deus faz algo para nós, né? E nós achamos que aquilo não tem jeito, uma forma que nós temos, né, que receber algo do Senhor. Primeiramente, é o que foi lecionado aqui, tampar as brechas. E eu quero dizer para você que a maneira mais eficaz de nós tamparmos as brechas é com oração. Oração. Buscar o Senhor. Se colocar na presença do Senhor. Se humilhar, né, para que o Senhor haja em nossas vidas, para que nós venhamos dar liberdade ao Senhor, para que nós possamos obter de Deus, assim como Elias e Eliseu, poder de Deus, né, para alcançarmos as vitórias que nós desejamos no Senhor. Essa é a palavra de Deus nesta manhã. E eu quero que você medite nessa palavra, que o Senhor possa falar mais aos corações de cada um nesta manhã. E eu quero aqui agradecer essa rica oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmã Márcia. Deus abençoe a senhora, tá bom? Foi uma palavra maravilhosa. E que nós possamos deixar essa palavra entrar no nosso coração e que o Senhor venha falar mais a cada um de nós. Amém? Que nós possamos, como a lição diz, né, tampar as brechas, né, e buscar não a armadura do mundo, mas como diz lá em Efésios capítulo 6, né, a armadura de Deus, capacete da salvação, couraça da justiça, né, as sandálias com a pregação do evangelho, né, o cinto da verdade, que nós possamos estar com a armadura de Deus para que nenhuma flecha,
maligna, inflamada do maligno venha nos acertar. Amém? Então essa foi a nossa EBD de todos os domingos. Que Deus abençoe a sua vida mais uma vez. Que Deus abençoe a sua família, tá bom? Neste dia maravilhoso. Deus abençoe o seu almoço, o seu dia com sua família. E logo mais às 18 horas eu quero convidar você. Não fique em casa. Né? Nós já estamos com os nossos cultos presenciais, nós estamos tendo todas as medidas de segurança, o nosso templo ele é muito amplo, muito grande, então nós temos bastante espaço para você vir com a sua família, com os seus filhos, adorar ao nome do Senhor, tá bom? Então nós teremos logo mais às 18 horas o nosso culto presencial de adoração e louvor ao Senhor. Também nós estaremos transmitindo para aqueles que estão enfermos, com algum problema que não podem ainda estar juntos, mas você que está sadio, que está bem, tá bom? Que está indo no mercado, que está indo aí no banco, né? Aqui é um lugar tranquilo, né? Como nosso pastor diz, o lugar mais seguro é aqui na casa de Deus, né? Para você estar adorando ao nome do Senhor, tá bom? Então, venha cultuar conosco hoje às 18 horas. Vamos estar terminando orando ao Senhor, agradecendo a Ele por este momento. Pai amado, nós te louvamos mais uma vez, te engrandecemos. Eu quero te agradecer pela vida da irmã Márcia, por essa palavra maravilhosa que, ó Pai amado, a tua serva usada por ti, Senhor, trouxe aos nossos corações, que nós possamos meditar nela, Senhor, que nós possamos não ser só ouvintes, mas praticantes da tua palavra, ó Pai amado, e que o Senhor venha, ó Pai amado, nos santificar, nos, ó Pai amado, orientar, nos fortalecer, meu Pai amado, com esta palavra, que ela venha nos dar vida, que ela venha nos dar vigor, Senhor. Abençoa, ó Pai amado, neste dia, a cada um, ó Pai, que está ouvindo, que está assistindo, Senhor, essa escola dominical. Nós oramos também por aqueles irmãos que estão enfermos, ó Pai amado, que estão doentes. Nós oramos pela irmã Lorde, ó Pai amado, que o Senhor venha sarar ela, que o Senhor venha dar graça, que o Senhor venha restabelecer a sua saúde, ela e tantos outros irmãos nossos, ó Pai amado, que estão com algum problema, que estão com essa Covid-19 ou algum outro problema, alguma outra doença, Senhor. Nós oramos confiando, ó Pai, que ainda hoje o Senhor cura, que ainda hoje o Senhor sara, que o Senhor é o mesmo, que o Senhor não mudou, ó Pai amado. Tu tens poder para curar, tu tens poder, ó Pai amado, de fazer, ó Pai amado, estes milagres, ó Pai amado, que o homem não pode explicar, Senhor. Em nome de Jesus nós clamamos a Ti pelo Teu poder divino, pela Tua graça e a Tua misericórdia nas nossas vidas, meu Pai amado. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, fique com Deus e um abraço. Até mais.